Vamos acompanhar os comentários sobre a atividade da semana 4 do PET 5 de português do 8º ano. Então, aqui na semana 4, é proposto para vocês escreverem um artigo de opinião. Então, são dados 3 temas: vidas negras importam, o movimento que mexeu com o mundo, onda das fake news, influência dela na sociedade, e o impacto da pandemia na vida dos brasileiros. Então, vocês têm que escolher um desses temas para produzir o artigo de opinião. Aqui tem uma definição, algumas informações. Então, o artigo de opinião é um dos gêneros mais comuns no cotidiano das cidades. Publicado normalmente em jornais, revistas e blogs, esse tipo de texto tem como função apresentar e defender um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade. Muitas faculdades e universidades costumam solicitar aos seus candidatos que produzam artigos de opinião em seus vestibulares. Então, o artigo de opinião ele é muito comum, é muito usado. Nós podemos encontrar muito esse gênero textual em jornais, em revistas, em blogs, em sites, etc. Então, nós vamos perceber no artigo de opinião um ponto de vista sobre algum assunto, e é um ponto de vista de alguém sobre algum assunto que tem alguma importância para a sociedade, para as outras pessoas. Então, não é um assunto que é importante somente para quem escreve, mas que é importante para todos aqueles ali daquela sociedade. Então, é muito comum nas academias, ou seja, faculdades, universidades, esse uso de gênero. O artigo de opinião é um gênero argumentativo, ou seja, é um tipo de texto que defende o ponto de vista por meio de argumentos. Então, o artigo de opinião ele tem argumentos que vão sustentar o ponto de vista de quem escreve. A linguagem usada no artigo de opinião costuma alinhar-se à norma padrão da língua portuguesa. Então, não é a linguagem coloquial, é uma linguagem que segue aí a norma padrão da língua portuguesa, com maior rigor formal. Por ser um texto argumentativo, que trabalha com argumentos, o artigo de opinião apresenta 3 partes fundamentais. Então, ele tem uma introdução com tese, que são os parágrafos iniciais de um artigo de opinião, costumam ser reservados para apresentar o assunto abordado. Além disso, o ponto de vista defendido pelo autor, chamamos esse ponto de vista de tese. Então, o autor escolhe um tema. Ele tem um ponto de vista, uma opinião sobre esse tema. Então, isso é a tese do autor. Esse ponto de vista, essa tese do autor, ela é apresentada logo no início, lá nos primeiros parágrafos. Então, é aquilo que vai formar a introdução do artigo de opinião. Em seguida, nós temos o desenvolvimento com os argumentos. Então, uma vez que a tese é apresentada na introdução do artigo de opinião, então a tese, lembrando, a tese é o ponto de vista do autor. Uma vez que a tese é apresentada na introdução do artigo de opinião, é esperado que nos parágrafos intermediários, também chamados de desenvolvimento, apresentem-se argumentos que comprovem o ponto de vista. Então, voltamos aqui. Na introdução, o autor coloca o que ele pensa, o que ele acha, o ponto de vista dele sobre o assunto. Aqui no desenvolvimento, ele vai colocar os argumentos que vão comprovar esse ponto de vista dele, que vão comprovar o que ele acha, que vão comprovar, sustentar, dar fundamento ao que ele pensa, ao que ele acha, ao que ele defende. E, finalmente, temos a conclusão. A conclusão de um artigo de opinião costuma apresentar uma síntese do desenvolvimento do texto e, em seguida, reiterar a tese, agora comprovada pelos argumentos, e apresentar uma possível solução para a problemática abordada no texto. Então, voltamos aqui. O autor tem um ponto de vista, é a tese, ele apresenta esse ponto de vista, ele apresentou a tese, ele vai colocar argumentos que comprovem, que dão fundamento ao que ele defende, a tese dele. Em seguida, ele vai fazer uma síntese, ou seja, ele vai fazer como se pegasse um pequeno resumo de tudo aquilo que ele disse no desenvolvimento e vai reiterar, ou seja, vai sustentar, reafirmar o ponto de vista dele, a tese, que já foi comprovada aqui no desenvolvimento com vários argumentos que o autor escolheu e acha, na visão dele, que vai defender aquilo que ele
acredita, aquilo que ele pensa. E também aqui na conclusão, a partir desses argumentos, o autor vai apresentar uma possível solução para o problema. Então, aí no ponto de vista do autor, qual seria a solução para esse problema que foi discutido aqui? Então, o autor tem uma opinião sobre um determinado assunto. Ele coloca argumentos que sustentam essa opinião dele, esse ponto de vista dele. E ele vai colocar uma possível solução baseada no que ele pensa sobre esse problema que foi discutido. Muito bem, então vocês vão produzir esse artigo. Tem aqui até o espaço que a apostila deixou aí para vocês escreverem. E nós terminamos aqui a correção das atividades do volume 5 do PET. Se você gostou de acompanhar aqui os comentários, deixe seu like aqui no vídeo. Até a próxima. Bons estudos!